Oi, pessoal, tudo bem? No ar, mais uma edição do Estilo e Saúde. Aqui você sabe que aprende um pouquinho de todos os temas. Cada dia é um diferente. A gente fala de moda, beleza, estética, qualidade de vida, pautas médicas, tudo para o seu bem-estar. Afinal, você é o nosso maior objetivo aqui. Ontem, nós dividimos o programa em duas partes. Recebemos ontem, continuamos hoje aqui com as duas nutricionistas. É a Thaís Silveira Salato e a Patrícia Nery Cavalcante. Obrigada, viu? Ontem foi ótimo, né? Foi ótimo. Recebemos muitos e-mails elogiando, diz que foi tudo muito bom. E hoje, gente, você que acompanha então essa segunda parte do programa, aliás, ele e ontem também foi sobre o sabor na medida certa, que é um trabalho do SESI. Elas trabalham lá e trazem um pouquinho dessas informações pra gente. O Serviço Social da Indústria de São Paulo, que oferece cursos, orientação à população que sofre com esses problemas: obesidade, hipertensão arterial, colesterol e diabetes alto. Bom, hoje nós vamos falar sobre esses outros dois temas que restaram, mas antes vamos chamar uma reportagem, né? Vamos começar sobre obesidade, falando sobre obesidade hoje? Vamos? Vamos. Então vamos à reportagem primeiro. Rafaela tem 13 anos e 1,62 m de altura. Há 2 anos faz tratamento para perder peso. Já conseguiu reduzir cerca de 13 quilos, mas precisa perder mais 5. Eu comia bastante doce, salgadinho, bastante coisa mesmo, pipoca todo dia. O excesso de peso faz parte de uma estatística divulgada pelo IBGE. Os dados das pesquisas revelam uma situação preocupante, inclusive para a saúde pública. É o aumento acelerado da obesidade em crianças e jovens. Os números mostram que 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso para a idade. Basta uma conversinha com a molecada desta escola para perceber que parte do problema está no que eles comem. Macarrão, um hambúrguer, lasanha. Eu não gosto muito de salada. Este especialista em obesidade infantil diz que uma das principais causas do excesso de peso é a herança genética. E, na maioria dos casos, a dificuldade dos pais e das crianças em admitir as gordurinhas a mais. E uma coisa que ninguém fala muito, mas é importante lembrar que a obesidade é uma doença cancerígena. O obeso tem mais risco de vários tipos de cânceres. Ou seja, nós estamos lidando com uma doença extremamente grave e que não é simplesmente uma questão estética. A pesquisa do IBGE não avaliou só as crianças. Pelos dados, metade da população brasileira com 20 anos ou mais também está com excesso de peso. Os homens foram os que mais engordaram nos últimos 30 anos. No caso das mulheres, o crescimento foi um pouco menor. Mesmo assim, preocupa. Mas há solução, começando bem cedo. O exemplo vem desta escola na Zona Sul de São Paulo, onde os alunos aprendem na horta a importância da alimentação saudável, à base de legumes e verduras. No primeiro momento, a gente viu que as crianças tinham certa resistência. Agora não, eles estão gostando desses alimentos, inclusive estão levando esse hábito para casa deles. Ajuda você a acordar bem e passar o dia bem. Ficar forte, inteligente. Você viu a menininha mordendo alface? Muito bom, né? Ótimo. É ótimo. Agora, vocês acham que dá para controlar a obesidade só com a alimentação ou ela tem que ser aliada a outras coisas? Então, ela tem que ser aliada à prática de atividade física. Então, é a mudança do comportamento alimentar, mais a mudança do estilo de vida que você vai ter um indivíduo 100% saudável. E se a gente tivesse que falar assim, então a gente já sabe, né, que tem que controlar a alimentação e que tem que fazer atividade física. Agora, falando um pouco de alimentação e aproveitando o que vocês trouxeram aqui na nossa mesa, quais são os alimentos que auxiliam nesse processo aí de emagrecimento ou para a pessoa que não quer engordar, né? Às vezes não emagrece, mas não engorda, pelo menos. Então, Amanda, na verdade, aqui a gente tem uma preparação que ela é uma preparação light. Então, assim, não é focar no alimento light achando que ele vai ser, assim, a salvação do mundo, né? Então, assim, a mudança do comportamento alimentar que é essencial. Então, eu vou fazer o consumo desse alimento, que é um cookie de chocolate, mas eu vou enriquecer a minha preparação. Então, aqui eu tenho a farinha integral, eu tenho a utilização da uva passa, eu tenho um chocolate meio amargo. Então, aqui você tem um alimento no chocolate, um alimento funcional. E também enriquecer sempre o cardápio com as frutas. Né? Isso daí é fundamental a utilização das frutas. E tem o chocolate aqui da mesma forma. A mesma forma. E o legal do chocolate é diet, não? Ele é um chocolate normal, só que ele é o meio amargo. Então, o benefício dele para a nossa saúde é que ele tem compostos... Posso provar? Pode provar. Na prevenção de doenças. Então, ele tem os antioxidantes. Então, ele tem dentro dessa preparação um alimento funcional. Então, assim, você vai perceber aqui
que ele não tá tão doce, porque a gente está usando aqui o açúcar light. Mas é gostoso. Mas é uma delícia, extremamente saboroso. E levar em consideração, Amanda, que também não vamos comer todos, né? Claro, e esse é o problema, né? Então, assim, é escolher melhor, escolher os momentos de fazer o consumo desses alimentos. Então, assim, no café da manhã, então vamos fazer o consumo de 2, entre as refeições principais, vou comer 1. Então, assim, não é fazer esse consumo exagerado de uma única vez. Isso daí é a mudança do comportamento, que vem devagar. Né? Então, a gente já sabe que não pode trabalhar com a pessoa assim, ó, você vai mudar a sua vida de hoje para amanhã, não. Sim. É lentamente, como você mostrou na matéria. A garota que conseguiu uma perda de peso, né, que já é significativa, porque ela está se empenhando para conseguir essa perda de peso. Então, aqui não é um alimento milagroso. E acho que na matéria também ficou interessante, porque tem que ser uma educação alimentar desde criança. Ah, isso é muito importante, né? Porque mudar hábito é muito complicado, mudar hábito alimentar, mudar hábito, né, da pessoa deixar de ser sedentário para ser um praticante de atividade física. Então, se puder desde criança cultivar esses hábitos mais saudáveis, diminui as chances da criança vir a ter um sobrepeso ou alguma Porque a criança não conhece os alimentos. Então, quando a mãe começa a apresentar esses alimentos a ela apresenta, sei lá, um iogurte, um salgadinho. Se começar a apresentar essas coisas, ela vai gostar, porque, claro, gente, é gostoso. Mas se você começar a trazer desde pequeno frutas, verduras, legumes, começar a colocar isso mais na alimentação da família de uma forma geral, a tendência é que a criança passe a gostar na adolescência e para o resto da vida. E às vezes a criança não gosta de um alimento de uma forma, mas se você mudar a preparação, mudar a cara dela, fica mais atrativa. E saborosa. E saborosa. Agora, tem pessoas que vão muito pelo valor calórico das coisas. Isso é certo? Tipo assim, tudo que pega vai lá, olha o valor calórico, tal. E como medir? Se for, e como medir essa caloria? Quando você não sabe, por exemplo, não está escrito aqui. Como que eu sei quanto tem mais ou menos para eu fazer esse cálculo na minha cabeça? Então, as pessoas funcionam de forma diferente. Tem gente que prefere fazer um cálculo de calorias e se dá super bem com isso. Mas eu acho talvez mais interessante a gente trabalhar com o valor nutritivo dos alimentos. Porque às vezes um alimento ele pode ter uma quantidade muito pequena de calorias, mas ele também não trazer benefício nenhum para a sua saúde. Não tem nenhum nutriente agregado. Exatamente. Esse alimento de baixa caloria. Não. É trabalhar com a caloria e o valor nutricional. Então, a gente consegue ter os dois juntos. Às vezes as pessoas falam, mas o suco de laranja, o copo de suco de laranja é muito calórico, tem 200 calorias, mas e o tanto de benefícios que ele traz para você? Sim, vitamina C e tantas Exatamente. outras coisas, né? Agora, a forma de preparar o alimento influencia muito. Por exemplo, sei lá, a gente está vendo aqui uma couve-flor, né? Que é super saudável, é bacana, tem que comer sempre e tal. Aí a pessoa vai preparar e coloca lá um molho branco, coloca não sei o que lá, bota no forno, faz aquela couve-flor gostosa, mas que, né, passa a ter muito mais caloria do que teria um legume assim normal. Não tem jeito. A gordura, ela traz sabor, né? Então as pessoas gostam de molho com queijo, molho branco, fica mais saboroso. Mas ele também agrega mais calorias e mais gordura também, que acaba não sendo indicado. Então dá pra gente fazer preparações assadas, grelhadas, a forma de preparar faz toda a diferença, Faz diferença. E dá pra gente fazer esse tipo de preparação mais leve e muito saudável também. Agora, quando você tem que, sei lá, tem uma carne que você tem que fritar, vamos dizer assim, se você não quiser assar, tem algum tipo de óleo que seja mais indicado, mesmo que em pequena quantidade? Porque o azeite, quando esquenta, vira óleo também, deixa de ter as propriedades, né? Então, na verdade, cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, se você pegar uma preparação independente do óleo e fazer uma fritura, você está aumentando pelo menos em 3 vezes o valor calórico da tua preparação. Então, se você pensar num bife frito e num bife grelhado, o frito ele é 3 vezes mais calórico pela quantidade de gordura que você colocou, independente do tipo de gordura. Cada grama vai te oferecer 9 calorias. Então, o ideal seria sempre dar preferência para um alimento cozido, assado ou grelhado. Claro que assim, de vez em quando não tem problema nenhum. O problema maior do que a gente sabe hoje, das pesquisas que a gente lê e estuda, é que é o hábito. Esse hábito, todo dia essa fritura, todo dia no meu almoço, no meu jantar, é isso que está prejudicando a minha saúde. Não é o de vez em quando, é a frequência. Então, é a mudança desse comportamento. Porque antigamente a gente não tinha esse comportamento de fritura sempre, né? A gente não tinha acesso a determinados alimentos com tanta frequência que a gente tem hoje. Ou molhos mais calóricos, então às vezes a pessoa até come um prato de salada no início da refeição,
mas acaba abusando do molho gorduroso. Compra aquele molho pronto, exatamente, né? Que você só... A vida moderna trouxe com ela alguns prejuízos, né? Porque a falta de tempo, você quer comprar coisa enlatada na caixinha que já está pronta, coloca ali, já sai pronta. E com isso a nossa saúde perde. Perde, mas assim, a gente tem muita coisa hoje processada na indústria pensando nesse problema da saúde. Então, assim, você consegue ter escolhas mais saudáveis indo em qualquer mercado. Então, na verdade, vai da nossa consciência e vai no tempo que a gente tem para escolher esses alimentos. Tem algum alimento que dá aquela sensação de saciedade, faz a gente comer menos? Aquele truque durante o dia, quando você... Sabe quando você está em casa e fica assim, eu tô com vontade de comer uma coisa que eu não sei o que é. Tem algum alimento que traz isso? Tem, na verdade, um estudo bem interessante falando das frutas desidratadas. Então, assim, a uva passa entre as refeições principais. Então, assim, um punhadinho de uva passa que você fizer o consumo entre o café da manhã e o almoço, ingerir um líquido, né, próximo, assim, uma água, um suco, então o efeito da fibra já vai dar aquela saciedade. Então, provavelmente, na hora que você chegar na hora do almoço, você não vai ter vontade de fazer um prato muito cheio de alimentos. Então, você vai ficar assim, falar assim, nossa, parece que eu já estou, né, bem alimentado. Então, isso é uma dica que funciona bastante. Uma outra fruta, o damasco, também é muito utilizado, né, quando você está querendo aí essa perda de peso, até mesmo não aumentar o seu peso. Então, são frutas hidratadas, elas são uma alternativa para você andar dentro da bolsa, porque é pequena a quantidade que você vai levar, né, e leve. De carregar e não estraga, né? E outra coisa também é fracionar as refeições, 5 a 6 refeições por dia. 3 refeições principais maiores, então café da manhã, almoço e jantar, e as refeições intermediárias, um lanchinho na manhã, outro lanchinho no meio da tarde, que é coisa pequena, mas é justamente para você não chegar na refeição seguinte morrendo de fome. E a própria salada, né, gente, que todo mundo fala, não é que é uma questão de, né, a salada, você abrir a sua refeição com uma salada é sempre importante, até porque você vai para o prato principal, que geralmente é o que engorda um pouco mais, você já vai mais saciada, né? Exatamente. Nós temos até uma aqui para demonstrar para você, vamos falar um pouquinho dessa. Então, essa salada, ela tem folhas, tem alface, Posso provando? Pode, tem maçã, que é super antioxidante, tem fibra, a gente usa até a maçã com a casca porque é rica em fibra. Tá. A gente tem uma fonte de proteína que é o queijo magro, que é a ricota, e abacaxi, né? Temos o abacaxi e ainda a castanha do Pará, que é uma oleaginosa com uma gordura super saudável, rica em selênio, que é antioxidante. Então, é uma salada interessante. E para o molho, a gente... Molinho bom, ia falar agora. Então, e para o molho a gente usou azeite, limão, e a gente temperou com um pouquinho de gersal, ao invés de utilizar o sal, que é uma mistura de gergelim torrado e moído com sal. Então, gersal é gergelim com sal. Isso. Mas a gente encontra pronto no supermercado? A gente encontra pronto. Dá pra gente fazer em casa, mas a gente encontra pronto também. Aqui tem a proporção de 10 de gergelim para 1 de sal. Então, quem é hipertenso tem que investir nisso também. É um tempero bem interessante para quem é hipertenso, porque você faz em substituição ao sal de cozinha e você consome uma quantidade muito menor de sódio por utilizar o gergelim. Aliás, vamos começar então, já que a gente já falou de obesidade, falar um pouco dessa hipertensão arterial, que é a famosa pressão alta, né? Qual que é a diferença entre o sódio e o sal? O sódio é um componente do sal. O sal ele é composto de sódio e cloreto, na proporção mais ou menos de 40% de sódio e 60% de cloreto. Então, é essa a diferença. E o sal light? É importante que o hipertenso utilize sempre dele? Não é importante que utilize do sal light, mas o sal light ele é considerado light porque ele tem 25% menos de um nutriente, que no caso é o sódio. E o que tem que tomar cuidado é que às vezes quem usa sal light acaba colocando mais... Para salgar, né? Exatamente. Olha, gente, quem gosta de comida bem temperada, bem salgada, é muito difícil passar, né, se adaptar a comer sem sal, porque parece que a comida está sem gosto, que você não se sacia de comer. Então, mas adapta. Umas 3 semanas, mais ou menos, se você diminuir a quantidade de sal, você já consegue acostumar com esse novo paladar. O sódio está presente em que tipo de alimento? Em todos, porque é um mineral. Né? Então, assim, às vezes a gente se preocupa somente com o sal, mas tem outras fontes também. Os alimentos que são mais enriquecidos, na verdade, são os temperos,
né, já processados. Então, o que a gente indica? Vamos abusar de tempero natural. Isso substitui o sal, por exemplo, né, se eu te perguntar, sou hipertensa, o que substitui o sal para me deixar assim a comida com aquele gosto, com paladar bacana, mas sem atrapalhar meu problema? Exatamente. Então, assim, na verdade, é você dar tempero natural na tua preparação. Porque não tem substituto de sal, se você for pensar. As ervas, por exemplo, né? Você usar um manjericão, orégano, um tomilho, um alecrim, você consegue deixar a preparação muito saborosa e com uma quantidade menor do sal, do sódio. E quais alimentos são benéficos para quem tem hipertensão? Tem, assim, coisas que sejam importantes ser consumidas, indicadas todos os dias? Então, a gente acaba indicando os produtos básicos, assim, um chuchu, vegetais, as folhas. Todo tipo de frutas são ricas em potássio, que tem esse efeito de melhorar a pressão arterial. Então, na verdade, é variar o cardápio, abusando realmente das frutas, verduras e dos vegetais, então dos legumes. Então, você consegue, variando esse cardápio, melhorar sempre a sua pressão. E também associar a atividade física também, porque as pessoas que conseguem fazer uma caminhada diária todo dia também melhora a pressão arterial. Então, é sempre associar a mudança do estilo de vida com a mudança do comportamento alimentar. Tudo está muito ligado, né? É diabetes, é hipertensão. Então, o que vale a pena é a gente cuidar do estilo de vida, fazer sempre uma atividade física, lógico, recomendada por um profissional da área, e cuidar da alimentação, porque normalmente quem é obeso nunca tem só obesidade. Tem normalmente hipertensão associada, uma dislipidemia associada, e essas doenças são doenças silenciosas. Então, às vezes, o hipertenso não sabe que é hipertenso. Quem é diabético, às vezes, pode não saber que é diabético. Então, acho que também é importante a gente levantar aqui, Amanda, o seguinte, que antigamente essas doenças eram somente dos nossos pais, dos nossos avós, e hoje acomete boa parte das crianças. Se a gente levar em consideração que 30% das crianças estão acima do peso, então a gente já sabe que possivelmente são adultos que vão trazer essas doenças no futuro. Diabetes, pressão alta, colesterol elevado. Então a gente tem que tratar desde a infância, para que esse indivíduo seja um indivíduo saudável no futuro. Deixa eu mostrar aqui as apostilas, então, elas que fazem parte aí do projeto do SESI. E a pessoa que quiser comprar uma apostila dessa, ou participar, assistir uma palestra, um curso, como faz? Então, faz o curso dentro do SESI, no www.sesp.org.br. Você tem acesso, navegando pelo site, a todas as unidades que tem o programa. Então, a gente vai trabalhar temas específicos: obesidade, separado de diabetes, separado de pressão alta e separado do colesterol elevado. Então, cada módulo tem o tema a ser abordado. Suas informações, né? Juntamente com as receitas. Gente. Obrigada, viu? Obrigada, Thaís. Obrigada, Patrícia. Elas fazem parte aí do Projeto SESI e deram uma aula aqui pra gente ontem e hoje sobre todas essas doenças, prevenção, tratamento. Obrigada, viu? Sejam sempre bem-vindas. E é isso, você pode ver esse programa, se você perdeu, pelo r7.com/recordnews. E a minha dica para você hoje é a seguinte: esteja você no momento que estiver. Às vezes a gente acha que está dando tudo errado, mas saiba que às vezes coisas maravilhosas acontecem mesmo quando está tudo errado, que jamais aconteceriam se tivesse tudo certo. Pensa bem nisso, tá bom? Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Até a próxima, obrigada pela companhia. Tchau!